segue falando, inclusive, sobre um homem que levava o filho de 5 anos no carro e foi detido com um mata-leão, é isso mesmo, socos e algemas por agentes da Polícia Civil do Distrito Federal na Asa Norte. A criança que estava dentro do carro, no banco ali de trás, vendo toda essa cena, foi retirada do veículo por uma mulher. O pai do menino ficou imobilizado até a chegada de uma viatura e depois levado para a delegacia da polícia. O que aconteceu, segundo as apurações que a gente trouxe? Esse homem que estava com o filho, ele não viu uma viatura descaracterizada da polícia que estava passando ali sem ligar a sirene e acabou colidindo nessa viatura e depois ele ficou assustado porque achou até que as pessoas estavam alcoolizadas, tudo, e saiu fugindo. Só depois que ele percebeu que era uma viatura descaracterizada, aí ele parou o veículo. Só que quando ele parou, de fato, segundo as apurações, até mesmo da nossa produção aqui da Jovem Pan News, ele foi imobilizado rapidamente pelos policiais e, para quem está nos acompanhando por imagens, foi levado ao chão, isso tudo diante do filho. É uma questão que a gente realmente não consegue entender se realmente é necessário toda essa violência. Eu que no dia a dia defendo aqui os policiais, enalteço o trabalho deles, que são realmente a grande maioria, mas nesses episódios a gente fica assim meio atônito, Jess Peixoto, quanto se precisa de toda essa ação com uma pessoa que estava com um filho de 5 anos no carro. Então, é uma situação que eu acho que leva a gente à nossa humanidade, né? É uma criança que vai ter esse trauma. E vale mencionar que a criança de 5 anos, ela não tem a compreensão do que está acontecendo ali na hora. Então, a forma como ela vê tudo aquilo traumatiza, gera um dano emocional. E também o susto do pai também, né? De pensar na criança assistindo aquilo. Então, uma situação em que a gente precisa pensar em proporcionalidade, da força, da imobilização em relação ao contexto que está inserido, né? Isso é um caso que a gente está falando aqui como uma exceção. Isso não é a realidade. Não é como se a gente estivesse falando de um cara que estava com um fuzil ali, deixando a vida de alguém em risco. Então, essa é uma situação que precisa ser analisada, de fato. A gente precisa ter cuidado na hora de imobilizar alguém, pensando aí com o nosso corpo policial, né? A gente vê vários exemplos. Esses dias eu vi uma senhora que estava, assim, claramente drogada aqui na Paulista e os 2 policiais, eles foram muito ágeis na imobilização e num cuidado que, assim, dá orgulho da nossa polícia de São Paulo. Porque o argumento, por um lado, foi de que o homem estava fugindo. Mas aí quando você visualiza uma criança no banco traseiro, aí a postura deve mudar um pouco. Eu passei por uma situação recente dessa, estava até fazendo uma participação ao vivo aqui pela Jovem Pan News ali em frente ao Fórum da Barra Funda, onde uma viatura que estava com a sirene ligada, estava passando pelo corredor de ônibus, acabou se envolvendo no acidente. E aí quando os policiais foram descer, porque realmente eles bateram, um motorista de aplicativo acabou batendo nessa viatura, o policial foi extremamente rude, chegando, xingando a pessoa que estava ali, com o motorista de aplicativo. Então, assim, eu achei desproporcional na minha avaliação. E aí, se ele estava atendendo de fato uma ocorrência, uma emergência com a sirene ligada, será que precisaria chegar a esse ponto de xingar a pessoa? Então, a gente realmente fica perguntando tudo isso, se a proporcionalidade muitas vezes, porque, claro, são autoridades, devem ser respeitadas, mas a gente tem que trazer também essa reflexão. Estamos de volta para o pessoal da rádio, justamente repercutindo aqui uma situação que aconteceu no Distrito Federal, onde um homem estava com a criança, com o filho, no carro, acabou sendo imobilizado por policiais que estavam à paisana, policiais civis, que estavam com uma viatura descaracterizada, acabou tendo um entreveiro e aí o policial imobilizou esse homem na frente do filho de apenas 5 anos. Bruno Loves já está aqui com a gente na bancada, vai poder falar pra gente sobre o porquê que as pessoas estão tão nervosas, Bruno Loves, por que realmente isso tem acontecido, parece que com cada vez mais frequência, ainda quando envolvem acidentes de trânsito, as pessoas ficam, os ânimos completamente exaltados. Bom dia. Bom dia, bom dia. Grato mais uma vez por estar aqui com vocês, sempre muito bom. Cara, é muito louco pensar nisso, mas a gente precisa entender uma coisa. Autorresponsabilidade é algo que ninguém mais está tendo contato.
Então, no caso especificamente da polícia e do pai que estava com a criança, ambos têm responsabilidade, ambos têm autorresponsabilidade. A única pessoa que é inocente naquela situação toda é uma criança. Por que todo mundo está um pouco mais nervoso, talvez a flor da pele? Porque o mundo está girando muito rápido, as pessoas estão em conexão com a dopamina, as pessoas estão correndo atrás de muitas coisas e tentando fazer o máximo de coisas ao mesmo tempo, e aí quando alguma coisa sai do seu dito controle, que eu não acredito que exista, mas algumas pessoas ainda acreditam que exista um controle. Quando sai disso, elas não têm preparo. Então, uma das coisas que a gente precisa entender é o despreparo emocional para lidar com qualquer adversidade que a gente se depara no nosso dia a dia. Vamos pensar o seguinte: como não existe controle, a gente apenas comanda a nossa vida. Como se a gente fosse um capitão dentro de um barquinho. Então você vai sair da marina e você vai até o ponto que é o seu sonho, o ponto de chegada, seja lá qual for. Você vai comandar o seu barco. O que vai acontecer no meio do caminho não tem como você controlar. São obstáculos, são coisas necessárias para a sua edificação, para quando você chegue ali no ponto final, você esteja preparado para lidar com aquela situação. Quando você não tem estofo emocional, gerência emocional, quando você não tem contato com autorresponsabilidade, tanto o pai que está com uma criança dentro do carro para saber lidar e saber dirigir, saber ter a conduta necessária dentro da sua direção, sabendo que tem uma criança lá, quanto dos policiais que estão ali para poder nos proteger e saber que e tem que tratar todo mundo como inocente até que se prove o contrário, que é uma coisa que talvez a gente não tenha muito aqui no nosso dia a dia. E não estou falando de policiais, estou falando das pessoas. Todo mundo trata as outras pessoas como culpados antes de saber se elas são inocentes. Então, é necessário ter uma gestão emocional e um contato com a autorresponsabilidade para que danos sejam cada vez menos nocivos. A criança, que dos 0 aos 12 anos é a parte mais importante da edificação de um ser humano, ela com certeza, como a Jess falou brilhantemente, já vai carregar ali um pequeno trauma ou um grande trauma, vai depender de qual vai ser a condução dos responsáveis com ela, mas com certeza ela precisa ser encaminhada logo para um acompanhamento psicológico para que ela possa ter empilhamentos de memórias positivas em cima e aquele trauma fique ali embaixo, e aí aos poucos ela vai se conscientizando do que aconteceu de fato e que os pais possam estar ali para protegê-la.